William andava pelas ruas, entrava na casa de alguns indianos e sempre via altares com os deuses, vários deuses que os indianos adoravam. Isso deixava sempre William muito triste, porque ele sabia que estes deuses, feitos de bronze, de ouro, feitos por mãos dos homens, não tinham qualquer valor nem poder. Eles não podiam ajudar os indianos, nem sequer ouviam as orações que os indianos faziam. Então era uma fé que era uma fé vã, sem sentido. Eles confiavam, dedicavam as suas vidas a estes muitos deuses, mas não tinham qualquer resposta, não havia qualquer valor neles. E eles desejavam muito que os indianos conhecessem o verdadeiro Deus que ouvia realmente as orações do seu povo. William Carey, conforme passeava pelas ruas na Índia, ele via coisas que o deixavam mesmo muito, muito triste. Certo dia, ele viu um homem pendurado por ganchos que agarravam a sua pele e cordas. Durante muito tempo, o homem ficava pendurado apenas porque pensava que isto agradava aos deuses. Este sacrifício iria deixar os deuses alegres e, por isso, eles iriam ajudar este homem se ele fizesse isto. Estas pessoas não conheciam o verdadeiro Filho de Deus, o Filho amoroso de Deus, o Senhor Jesus, que tinha sofrido pelos nossos pecados para que nós não precisássemos mais sofrer por eles. Mas o William viu outra coisa que o deixou ainda mais horrorizado. Ele descobriu que na Índia era feita uma coisa que se chamava sati. Isto consistia em queimar as viúvas, portanto as mulheres que perdiam os seus maridos, com eles, juntamente com eles. Portanto, as viúvas vivas eram queimadas juntamente com os seus maridos que tinham morrido. Eles acreditavam, o povo indiano, que eles iriam juntos assim para uma outra vida e que isto era uma coisa boa. Então, várias vezes o William teve que assistir a isto e tentou impedir, mas sem sucesso. Ele viu mulheres vivas a serem queimadas com os seus maridos mortos. Ele desejava a todo custo traduzir a Bíblia para o bengalês para mais indianos poderem ler por si mesmos acerca do Deus verdadeiro e do Filho de Jesus que amava, que os amava. O William trabalhava muitas e muitas horas. E mal ele começou a aprender um pouco mais fluentemente o bengalês, a falar melhor, ele ia por várias vilas, andava quilómetros e quilómetros a pé e ele falava a todas as pessoas que o ouviam acerca de Jesus e do amor de Jesus. E as pessoas, os indianos, gostavam muito de ouvir o William. Eles respeitavam muito o William. O William era alguém que não os enganava, como muitos dos seus patrões. Era alguém que repartia o que tinha com eles, que lhes dava comida quando eles tinham fome, que tratava deles, que dava remédios, que tratava deles quando eles estavam doentes. Era alguém que eles percebiam que realmente os amava. Eles gostavam e paravam para ouvir o William falar acerca deste Jesus, de quem eles nunca tinham ouvido falado antes. Mas, apesar de ouvirem com muita atenção, nenhum deles se arrependia do seu pecado e cria realmente no Senhor Jesus como Filho de Deus. Isto sempre deixava o William triste e muitas vezes ele voltava para casa um pouco desanimado. Ele passava horas e horas a andar a pé, a falar acerca de Jesus. Ele via as pessoas animadas a escutarem com atenção, mas depois nada acontecia. E o William chegava a casa e ele orava a Deus, ele implorava a Deus misericórdia para o povo indiano. Ele pedia a Deus para continuar a dar-lhe força e alegria para pregar a sua palavra aos outros. O William também trabalhava muitas horas a traduzir a Bíblia para este dialeto, para o bengalês. Ele trabalhava até tarde à noite, às vezes apenas com uma luz trêmula de uma vela, e ele persistia. E os anos foram passando. Ele pregava, ele traduzia a Bíblia, ele orava, ele cuidava das pessoas, entretanto abriu uma escola para ensinar crianças indianas a ler, a escrever. Os anos passaram. 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos. E nenhum indiano aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. E isto poderia desanimar o William. E ele ficava muitas vezes triste acerca disto. Mas ele orava a Deus. Ele entregava tudo isto nas mãos de Deus e ele confiava que o Deus que o tinha levado para ali, que tinha começado este trabalho, não iria deixar nada por terminar. Iria continuar a ser com ele. Era um Deus fiel e poderoso. E ele sabia que trabalhar para Deus era a melhor coisa que ele poderia fazer. Ele não desistia.
William pregava, traduzia a Bíblia, trabalhava também no seu jardim. Lembram-se que ele gostava muito de mexer na terra, de semear, de plantar, de cuidar das plantas. Ele continuava a fazer isto todos os dias. E era também uma maneira que Deus usava para acalmar, aquietar o coração do William e falar ao seu coração enquanto ele mexia na terra e trabalhava com as plantas. E muitas vezes ele fazia isto enquanto orava, enquanto ele falava com o Senhor. William traduzia a Bíblia e continuava arduamente a fazê-lo com um intérprete, um jovem indiano que o ajudava nesta tradução. Então, funcionava assim. O William escrevia um versículo ou uma página da Bíblia e depois o jovem intérprete indiano lia em voz alta. Se o William achasse que alguma palavra não estava exatamente igual ou não era a melhor a ser usada para ser mais fiel à Escritura, para ser igual mesmo, então o William escrevia novamente esse versículo ou escrevia novamente essa página até ficar exatamente igual. O William fazia isto com muito cuidado, por isso era um trabalho que era vagaroso, era demorado. E ele traduzia a Bíblia, as Escrituras, à mão, não era num computador como hoje, não. Ele escrevia tudo à mão. E a pilha de papéis, de folhas, foi crescendo até serem milhares e milhares de folhas. Sabem quantos anos, quanto tempo é que o William demorou a traduzir a maior parte da Bíblia para o bengalês? 5 anos e meio. 5 anos e meio. Muito tempo. Mas o William não desistiu. E era um trabalho que ele gostava de fazer. Dava-lhe um prazer enorme. Ele traduzir a Escritura, a palavra do próprio Deus, para a língua, para este dialeto bengalês, para que mais pessoas pudessem ter acesso às Escrituras, à palavra de Deus. Quando o William terminou, ele ficou muito contente e ele agradeceu muito a Deus o facto de ter chegado até ali, de Deus ter sido com ele, de o ter capacitado e ajudado. Mas agora, a Bíblia estava traduzida, quase toda traduzida, mas era preciso agora imprimir todas estas páginas escritas à mão para poder chegar então a várias pessoas. Então era necessário uma impressora em um local, uma gráfica, onde esta impressão pudesse ser feita. Mas havia um problema. Na Índia, as impressoras e as gráficas eram muito poucas. Mas, depois do William ter orado, e Deus gosta de responder às orações dos seus filhos, Deus enviou uma impressora antiga de madeira até ao William. E mais, esta impressora chegou até ele como oferta de um senhor inglês que soube desta necessidade que havia. Quando a máquina de madeira chegou e o William e outro homem começaram a montá-la, os indianos aproximavam-se, curiosos, nunca tinham visto nada assim. Eles pensavam, mas o que é que será isto? O que é que esta máquina fará? Depois viam o contentamento, a alegria tão grande do William por estar a montar esta máquina e eles pensavam, uau, esta máquina deve ser o ídolo do Sahib, que era como eles o chamavam. Olha como ele está feliz. E o William explicava com muita calma, não, esta máquina vai ajudar-vos a contar, a dizer que é errado adorar outros ídolos, que é errado adorar ídolos. Esta máquina vai imprimir, vai-vos dar a possibilidade de ler as palavras do Deus verdadeiro para que mais pessoas o possam conhecer. Já tinham a máquina, mas faltava agora um homem para trabalhar com esta máquina, um impressor. E Deus também providenciou isso. E o William recebeu uma carta muito especial de um homem chamado William Ward, um senhor que vivia na Inglaterra, em inglês, e escreveu-lhe a dizer o seguinte: William, na próxima primavera eu vou navegar até à Índia para ir ter contigo. Eu vou trabalhar contigo na obra do Senhor. Eu estou muito contente por fazê-lo. Eu tenho no meu coração o desejo de trabalhar, viver e morrer para o Senhor. Espera por mim e eu oro para que me Deus dê paciência, alegria e coragem no seu trabalho. E o William ficou tão contente e tão agradecido. Ele agradeceu a Deus por este homem que viria para ajudar a imprimir as Escrituras e ajudá-lo no trabalho missionário. E mais, este homem disse também que havia 3 famílias missionárias que iriam com ele nesse mesmo navio para ajudar o trabalho na Índia. Foi com muita alegria que o William deu as boas-vindas ao William Ward, ao novo impressor que iria ajudar a imprimir as milhares de páginas
tinham sido traduzidas das Escrituras e aos novos missionários que vieram com ele para ajudar o William. E o William tinha no seu coração muitos sonhos para juntos trabalharem para Deus. Eles compraram uma casa muito grande para viverem todos juntos e trabalharem juntos, perto do rio, na cidade que era bem movimentada. Eles aí começaram a gráfica e também uma nova escola para crianças. E juntos eles iam por vilas, por vários lugares, pregar, falar acerca do Deus vivo e verdadeiro do Senhor Jesus. Passados 7 anos, algo maravilhoso aconteceu. O primeiro indiano converteu-se, conheceu o Senhor Jesus. O nome dele era Krishnan Pal. Ele era um guru ou um ex-guru que veio ao encontro, ao conhecimento do Senhor Jesus. E a sua vida mudou. E não só a dele, porque ele falou a outras pessoas acerca deste amor que ele tinha encontrado no Senhor Jesus. E a sua esposa também se converteu, assim como a sua cunhada e um amigo. Mas havia pessoas que não ficaram nada contentes com o que aconteceu, com o sucedido. Os vizinhos do Krishnan Pal não gostaram nada desta mudança, de ele ter largado a sua religião. E eles chegaram a bater no Krishnan Pal. Eles tratavam-no mal, chamavam-lhe nomes, expulsaram-no da sua própria casa, chegaram mesmo a raptar uma das suas filhas. E planearam até matá-lo. Mas o governador soube do que eles estavam a combinar e enviou guardas para proteger este ex-guru. Mas sabem que mais? Por mais coisas terríveis que os vizinhos fizessem e tentassem fazer, o Krishnan Pal não mudava de ideias. E os vizinhos começaram a ficar admirados com isto. Primeiro eles viam que havia uma mudança no caráter deste homem. Eles viam que ele agora era uma pessoa amorosa e corajosa. Eles achavam muito estranho como tudo aquilo que eles faziam, nada resultava e nada fazia o Krishnan Pal mudar de ideias. Então eles começaram a ter curiosidade acerca deste novo Deus de quem ele falava e começaram a escutar aquilo que ele dizia. E muitos deles creram no amor de Cristo, creram no Senhor Jesus. Para a grande alegria do William, os primeiros 9 testamentos ficaram prontos, foram impressos e eles eram distribuídos a quem soubesse ler. Havia muitos indianos que não sabiam ler, então antes de entregarem, William e os missionários perguntavam sempre se a pessoa sabia ler. Se a pessoa não soubesse ler, perguntavam se havia alguém na sua vila que pudesse ler para eles, que soubesse ler. E se a resposta fosse afirmativa, eles davam o Novo Testamento e diziam: olha, vai e entrega este livro à pessoa na tua vila que sabe ler e pede para ela ler para todos vocês. Este é um livro que vai dizer como vocês podem ter os vossos pecados perdoados e como podem ser felizes na vida e na morte. E os indianos pensavam: mas que espécie de livro é este que fala de coisas e conta coisas assim tão importantes? Mas eles levavam cuidadosamente até ao homem da vila que sabia ler. E as pessoas escutavam com atenção. Um destes homens que recebeu o Novo Testamento chamava-se Krishna Das. Ele sabia ler e ele lia todos os dias e fê-lo durante vários anos, 3 anos seguidos. Ele lia para as pessoas da sua vila. E a sua vila, a vila onde ele vivia, foi transformada. Várias pessoas creram no Senhor Jesus. Havia um homem que era pescador, que costumava mentir e enganar muita gente, que deixou de o fazer, passou a ser uma pessoa honesta. Havia outro homem muito mau, barulhento, que gritava e cantava cantigas com muitas palavras feias, deixou de o fazer e ficou uma pessoa sossegada, calma e simpática. E havia ainda outro homem que destruiu todos os seus ídolos após de ouvir o que as palavras deste livro diziam. E a vila, pouco a pouco, durante estes 3 anos, foi sendo transformada, a tal ponto que as pessoas começaram a perguntar umas às outras: mas quem foi o homem que nos deu este livro tão precioso que mudou a nossa vida? Eles tinham o desejo no seu coração de ir ter com este homem, de o descobrir, de lhe agradecer pessoalmente. E foi isso que eles fizeram. Eles descobriram quem era este homem, eles foram até ao encontro do William Carey, 3 homens desta vila, e agradeceram ao William, que tinha traduzido estas palavras, a Bíblia, e agradeceram também ao William Word, que a tinha imprimido. E disseram que este livro tinha mudado a vida deles. Eles oraram por William Carey, pelo William Word, e agradeceram. E eles ficaram muito felizes. O William ficou muito feliz e muito grato a Deus
por um testemunho dessas pessoas. Ele ficou ainda com mais vontade de traduzir a Bíblia para outros dialetos que eram falados na Índia, para que mais pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus. Então ele juntou os missionários e ele disse, começou a fazer contas e pensou, se Deus nos der mais 15 anos de vida, nós vamos poder traduzir a Bíblia para os dialetos principais da Índia. E eles fixaram os seus olhos neste alvo. Eles trabalharam muito. Os anos foram passando e os anos na Índia não foram anos fáceis. O Dr. Thomas, aquele inglês que logo no início tinha ido para a Índia com o William, faleceu. A esposa do William, depois de ter estado doente durante vários anos, faleceu também. Mas o William, os seus filhos, os outros missionários e os ajudantes indianos trabalhavam mais do que nunca. Eles foram traduzindo a Bíblia para vários dialetos e sempre que uma tradução ficava pronta, o William Ward e os seus ajudantes preparavam tudo com muito cuidado e eles tentavam imprimir o mais rápido possível porque sabiam que havia milhares de indianos que ainda não conheciam acerca do Deus que salva, do Deus que os podia transformar e mudar a sua vida. Mas agora o William Ward não estava sozinho na impressão da Bíblia. Ele tinha consigo mais 50 homens que o ajudavam e tinha não só uma impressora, mas 5 impressoras sempre a trabalhar. Havia sempre movimento na gráfica. Mas um dia, algo terrível aconteceu. Uma noite, o William chegou a casa, à gráfica, e havia um grande incêndio. Este incêndio foi tão grande que destruiu tudo e queimou toneladas de papel, vários livros e milhares de páginas de tradução. Foram anos e anos de trabalho destruídos numa só noite e o William chorava diante de Deus. O que é que irá acontecer? Será que ele iria desistir? Será que o trabalho de Deus parava aqui? Vamos descobrir depois.